Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de português de número 93 e a gente está no livro 7. Vamos entrar nas atividades 125 até 128, ok? Então, peguem o livro 7 de vocês, abram nessas atividades, é o segundo módulo do livro 7 de português, tá? O meu livro virtual, a página 26. Combinado? Pega o lápis e a borracha e acompanhe os slides. Bom, nosso conteúdo dessa videoaula é o uso de G e J, dessas duas letras. Nas aulas anteriores, o primeiro módulo do nosso livro 7, a gente trabalhou com o uso do H, que é a única letra do nosso alfabeto que não tem fonema, que não representa fonema, não representa som nenhum. E quando ela aparece no início das palavras, ela não faz som, a gente ouve sempre o som da letra posterior, que é sempre uma vogal. Isso quando ela aparece nos inícios das palavras em português, como hélice, helicóptero, enfim, harpa, que nós vimos, ok? Vimos também que existem letras que têm mais de um fonema, que representa mais de um fonema, como o próprio G, que faz o som de J, J, ou pode, dependendo da palavra, fazer som de G, de gato. E aqui a gente vai ver as palavras, como a gente vai distinguir essas palavras quando ela é escrita com G, com som de J, e quando ela é escrita com J mesmo, ok? Mas antes nós vamos ler um texto que fala sobre algumas crianças, as histórias de algumas crianças que vivem em diversas regiões do mundo. A gente já viu que as pessoas são muito diferentes, de acordo com a família em que vive, a educação que a família dá para essa pessoa, os costumes, e ficam mais diferentes ainda essas características dependendo das distâncias, né, dos locais em que cada pessoa vive. A gente tem diferenças muito mais acentuadas de pessoas que, por exemplo, moram no interior, nós que moramos numa área urbanizada, ou de outros países. A cultura se diferencia também, inclusive, por conta das etnias, do que se vive, do povo que a gente faz parte. Então, a gente vai ler algumas histórias de crianças que vivem em realidades e têm maneiras de viver diferentes, ok? Acompanhe aí na página 26 a leitura do texto Fazendo os Próprios Brinquedos. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Tem cidades movimentadas e cheias de gente. Mas também tem florestas imensas, onde moram poucas pessoas, e cidades calmas no interior, onde as crianças se reúnem todos os dias para inventar uma brincadeira. Nesses lugares tranquilos, todo mundo gosta de fazer os próprios brinquedos. Uns fazem boizinho com chuchu, outros jogam futebol na rua com bola de meia. Você já fez bola de meia? Nas florestas do norte do país, vivem crianças indígenas de várias tribos diferentes. Elas pintam o corpo e o rosto com tintas naturais, feitas com plantas da mata ao redor. Também usam colares de sementes coloridas e criam cocares feitos de penas para colocar na cabeça. As crianças indígenas aprendem, a continuação da página 27, aprendem a nadar nos rios e disputam cabo de guerra desde pequenininhas. Quando ficam mais velhas, começam a praticar arco e flecha e a soprar zarabatana, um canudo com uma flechinha dentro usado para caçar. Antes de os europeus pisarem pela primeira vez no Brasil, na época do descobrimento, os indígenas habitavam quase todo o país. Hoje, eles são minoria na população e vivem em algumas poucas reservas. A gente já estudou sobre isso também, como a quantidade de índios diminuiu.
por conta das doenças, das guerras, enfim, das lutas. Então, vocês viram como as crianças têm costumes diferentes? Né? A gente não costuma, as nossas crianças não costumam pintar o corpo, também não aprendem a soprar na zarabatana, porque não precisam caçar. Elas aqui já estão aprendendo para quando crescer, quando chegarem à idade certa de caçar, poderem praticar a caça. Aqui é diferente, a gente vai para a escola, as crianças vão para a escola, estudam para quando chegarem à fase adulta, aprenderem um ofício, né? Um trabalho, uma profissão para exercer. Então, os costumes, eles são diferentes, como a gente já falou, dependendo dos lugares, das regiões, do povo e da etnia que a gente faz parte, que a gente vive. Vamos agora para a ortografia. Ainda na página 27, observe as palavras a seguir. Gente e jogam. As duas palavras, elas começam com letras diferentes, porém, as duas letras iniciais produzem o mesmo som. É comum termos dúvidas sobre como escrever as palavras. É o que ocorre com o uso do G e do J. A gente fica, como que eu vou saber quando é com G ou com J? A melhor maneira é a gente conhecer as palavras, né? Memorizar, essa palavra fazer parte, a gente está familiarizado com as palavras. Porém, tem palavras que a gente não costuma tanto usar. E é aí que surgem as dúvidas. Então, algumas regrinhas podem ajudar. Número 1, usamos G na maior parte das palavras terminadas em agem, igem, ugem. Por exemplo, miragem, origem, ferrugem, a gente usa o G. 2, usamos G nas palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Exemplos, estágio, colégio, prestígio, relógio, refúgio. Usamos J nas palavras terminadas em jar ou gear. Exemplo, viajar, despejar, enferrujar, pagear, lisonjear. Não é à toa que, ó, viagem é com G, mas viajar é com J. Porque, ó, o final, ó, viagem termina com agem, com esse exemplo daqui. E viajar termina com jar, que é com esse exemplo do J. Número 4. Usamos J em palavras de origem tupi africana ou árabe. Exemplo, jasmim, pajé, jiboia, canjica e beiju. Biju, desculpa. Eu ia falar beijinho. Biju. Mas a melhor maneira da gente guardar essas regrinhas, na verdade, guardar a escrita, é aprender e se familiarizar com as palavras, como a tia Jorge já falou. Mesmo com essas regras, a escrita de algumas palavras gera dúvida. Veja, então, mais uma lista de palavras com G e com J. G, apogeu, geada, gengiva, laringe e monge. J, cafajeste, jeca, jeito, jejum, giló, laranja, loja, majestade, manjericão, relampejar, traje. Quais mais palavras que você poderia citar que se escrevem com G, que a gente escreve com G, com som de J, e com a própria letra J? Tem mais palavras, né? Se você for parar para pensar, são diversas palavras. Vamos fazer algumas atividades para a gente colocar em prática isso aí? Uma boa maneira de saber se uma palavra é escrita com G ou com J é pensar em outra palavra que possa ter dado origem a ela e também seja escrita com G ou com J. Veja um exemplo. Laranjeira escreve-se com J, porque a palavra é derivada de laranja. Algumas dão certo. No caso da viajar e viagem, não. Porque viajar com J e viagem com G. Então, vamos seguir essa regra aqui da palavra que deu origem à outra. Ou seja, a palavra derivada. Agora faça como no exemplo, completando as palavras com G ou com J e informando a origem delas. Então, olha aqui, a palavra lojista escreve-se com G ou com J? Ela vem de que palavra? Lojista vem de loja. Loja se escreve com J. Então, logo, né?
lojista também vai ser com J. Escreve-se com J porque a palavra derivada é loja. Tentem fazer, dá pause no vídeo, tentem fazer sozinhos e depois retornem para conferir. Na letra B, a gente tem a palavra engessar. Engessar se escreve como? Com J ou com G? Ela deriva, ou seja, ela vem da palavra gesso. Gesso é com G. Então, provavelmente, engessar também será com G, porque a palavra deriva de gesso. Na C, a gente tem massagista. Massagista vem de massagem. Massagem é com G. Então, massagista também será com G. Escreve-se com G porque a palavra é derivada de massagem. E a letra D? Ajeitar. Ajeitar vem de que palavra? Qual é derivado de que palavra? Derivada de jeito, ajeitar. Se ajeita, né? Coloque-se de jeito aí. Ajeitar, então se jeito é com J, ajeitar também será com J. Ok? Então, essa é uma dica também que dá bastante certo com a maioria das palavras, tá? A gente vê a origem. Número 2, página 28 ainda, que a gente está nos exercícios de aplicação. Observe as imagens e pense nas palavras que as representam. Depois, separe essas palavras em 2 grupos, as que começam com G e as que começam com J. Vamos lá? A gente tem aqui gelo, a gente tem jardim, girassol, janela, ou janelas, é mais de uma, jaleco e girafa. Então, no quadro, palavras que começam com G, palavras que começam com J. Pausa o vídeo, tenta fazer aí a listagem dessas palavras aqui naqueles quadros, escrevendo o nome de cada uma, separando as que começam com G e as que começam com J, depois venham conferir, ok? Bom, então vou mostrar a lista como ficou. Daquelas palavras, quais começam com G? Gelo, girassol e girafa. Então, as que começam com J, jardim, janelas e jaleco. Janela ou janelas, tá? E jaleco. Acertaram? Conseguiram? Bacana. E agora vocês vão ficar com a atividade pós-videoaula, que são os exercícios propostos, página 33. Ou seja, os exercícios propostos são 2 páginas, 33 e 34. Vocês vão fazer só 33 nessa videoaula e na próxima videoaula, que a gente vai continuar com o uso do G e do J, vocês façam a página 34. Ok? Então, um beijo, bom trabalho para vocês, boa produção e até a próxima videoaula.